Você sabe o que são redes de atenção à saúde? Olá, o meu nome é Daniel Silva Maia, eu sou médico de família e comunidade e este é o IAI Saúde, um canal onde a gente fala de saúde para pessoas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre redes de atenção à saúde, que é como o nosso sistema de saúde se organiza do ponto de vista de infraestrutura. Então, se você ainda não viu o nosso vídeo sobre sistemas de saúde, dá um pause nesse vídeo, vai lá, assiste o vídeo sobre sistemas de saúde e depois vem aqui para entender o que são essas redes de atenção à saúde. E aí, para recapitular, lá no vídeo sobre sistemas de saúde, a gente falou, que sistemas de saúde são como os serviços de saúde, eles se organizam para entregar saúde para a população e ele se divide em diferentes níveis de densidade tecnológica. Então, a gente tem a atenção primária à saúde, que é uma atenção que tem uma baixa densidade tecnológica, ou seja, a gente não precisa de grandes recursos de tecnologia, mas que consegue ser extremamente resolutiva em saúde. Então, a atenção primária, ela bem estruturada, ela consegue resolver de 80% até 95% das demandas dos problemas em saúde, né? E quem é o grande responsável por coordenar essa atenção primária à saúde são as equipes de saúde. E aí você tem médico de família e comunidade e enfermeiro de família e comunidade. A gente ainda vai ter um vídeo aqui no canal falando somente sobre a atenção primária à saúde e como ela se organiza. Se a gente tem uma demanda por um nível de densidade tecnológica um pouco maior, aí a gente tem a atenção secundária à saúde. E aí o grande exemplo são os ambulatórios de especialidade, né? Eu até dei o exemplo no vídeo da nasofibroscopia, que é o exame para a gente ver o nariz por dentro, né? Não é todo mundo que precisa, mas para quem precisa, precisa de um recurso que já demanda aí uma densidade tecnológica intermediária. Então a gente está falando aí de atenção secundária à saúde. E se alguém precisa de muita densidade tecnológica, por exemplo, uma cirurgia de alta complexidade, uma cirurgia robótica, ou então um leito de UTI, aí a gente está falando de uma atenção terciária à saúde. É um nível de atenção que demanda uma alta densidade tecnológica e, ao mesmo tempo, a demanda por ela é menor. São poucas pessoas que precisam de um leito de UTI, mas quem precisa de uma alta densidade tecnológica. Mas a gente precisa concordar que pessoas que têm demandas diferentes precisam de estruturas diferentes para suas demandas. Então, os recursos que eu preciso para uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, eles são completamente diferentes dos recursos que eu preciso para uma gestação, para um pré-natal, por exemplo. Então, quando eu tenho condições que elas são muito diferentes, elas demandam recursos diferentes e aí eu estruturo isso a partir das redes de atenção à saúde. Então, o que são redes de atenção à saúde? São a infraestrutura necessária para oferecer saúde para um determinado perfil de demanda. Então, pulo do gato. Se eu estou falando de sistemas de saúde, a palavra-chave, a expressão-chave são os níveis de densidade tecnológica, atenção primária, secundária e terciária, densidade tecnológica e também de resolutividade. Se eu estou falando de rede de atenção à saúde, a palavra-chave é infraestrutura. Então, qual que é a infraestrutura que eu preciso para tornar esse sistema de saúde resolutivo para determinado conjunto de condições? Eu vou trazer aqui algumas imagens para poder deixar isso um pouco mais claro para a gente. Então, aqui a gente tem uma imagem do Ministério da Saúde que mostra um esquema do que é essa rede de atenção materno-infantil, também conhecida como rede cegonha. Então, lembra que a gente estrutura nossos serviços de saúde, nosso sistema de saúde a partir do nível de atenção primário, secundário e terciário? E aqui a gente tem a representação da atenção primária a partir da unidade básica de saúde, E perceba que aqui está o domicílio, a casa da pessoa e a relação próxima que a unidade básica de saúde tem com o domicílio, Essa é inclusive a proposta. A atenção primária, ela precisa ser resolutiva e precisa ser disponível, precisa ser acessível e precisa estar próximo à casa das pessoas, Então, se a gente está falando de uma rede de atenção materno-infantil, a abertura do pré-natal, a condução desse pré-natal, ela pode sim ser realizada na unidade básica de saúde e se esse pré-natal for um que a gente chama de risco habitual, não for um pré-natal de alto risco, a pessoa pode inclusive seguir o pré-natal todo dela aqui a partir da unidade básica de saúde, tá? Além disso, se a gestante, se o bebê precisam de um nível de complexidade, de densidade tecnológica que não tem na unidade básica de saúde, a gente precisa ter aí na nossa rede de atenção unidades
que ofereçam serviços secundários para essa pessoa, para essa família. Então eu tenho, por exemplo, se eu preciso de um ultrassom, eu preciso ter um ambulatório que ofereça esse serviço de imagem para essa pessoa. Se eu preciso, por exemplo, de um centro de parto normal, de uma casa de parto, eu preciso ter essas estruturas, essa infraestrutura para poder oferecer. É um nível de atenção que eu não tenho na atenção primária, mas eu também não preciso de uma grande densidade tecnológica. Então aqui se encaixa o centro de parto normal, nos lugares que tem aquelas casas de gestante, bebê e puérpera, para o final da gestação, ou então para alojamento conjunto, assim que a mãe tem um bebê, e aí para essa família ficar fora de um ambiente hospitalar que também tem seus riscos. Então, se deu tudo certo, se foi tudo bem, eu preciso dessas estruturas de atenção secundária. Mas a gente sabe, 15 a 20% das gestações vão evoluir precisando aí de uma cesárea. Eu preciso ter, por exemplo, leitos de UTI neonatal para caso aconteça alguma coisa com esse bebê. Eu preciso ter UTI para essa mãe, caso ela precise. Então, eu preciso ter estruturas também de atenção terciária, que no caso está representado aqui por esse hospital, que é essa maternidade de risco, tá bem? E além disso, para essa infraestrutura funcionar, eu preciso ter um serviço de transporte também que seja adequado. Então aqui eu tenho essa ambulância do SAMU, que é responsável por fazer o transporte desde o domicílio, passando pela UBS, passando pelas estruturas da atenção secundária, inclusive levando até a maternidade de risco, se eu precisar realizar um transporte aí para essa gestante, para esse bebê. Então, eu gosto muito desse esqueminha, eu acho que ele é muito claro, muito objetivo, explicando na prática como que funciona uma rede de atenção à saúde, no caso aqui de uma rede específica, que é a rede de atenção materno-infantil. Uma outra imagem que eu acho fundamental para a gente entender o conceito de redes de atenção à saúde é essa daqui, também do Ministério da Saúde. E aqui eu tenho muito claro o papel fundamental da atenção primária à saúde como suporte, como fundamento, como nível de atenção estruturante, orientador de todo o sistema de saúde. Então eu tenho aqui a atenção primária, a gente está vendo que saúde é uma coisa complexa, navegar dentro dos serviços de saúde não é uma coisa tão simples, tão intuitiva, não é como você chegar num restaurante, ver lá um cardápio e escolher o prato do dia, não. Sistemas de saúde eles são complexos e eles precisam aí de uma orientação, de uma navegação. Então é muito importante que você tenha acesso ao médico de família e comunidade, a uma médica de família e comunidade, ao enfermeiro de família e comunidade, exatamente para trazer uma navegação, uma coordenação desse cuidado dentro de todo esse sistema de saúde. E aqui, a partir da atenção primária, da atenção básica, você tem as diferentes redes de atenção à saúde. Então a rede cegonha, que é a rede de atenção materno-infantil, que é toda aquela infraestrutura necessária para o acompanhamento das famílias gestantes e também desses bebês depois que eles nascem. E tem uma rede de atenção psicossocial, que é a rede de atenção voltada para demandas em saúde mental, a rede de atenção às urgências e emergências, a rede de atenção às condições crônicas não transmissíveis, e tem aqui a rede de atenção e cuidado, às pessoas com deficiência. Tem outras redes também aqui que não estão nessa imagem, por exemplo, a rede de atenção à pessoa idosa, E dentro de cada uma dessas redes, eu tenho estruturas aqui de promoção e de vigilância à saúde, eu tenho estruturas regulatórias, eu tenho estruturas que promovem informação, qualificação e educação continuada. Então, as redes de atenção à saúde são exatamente toda essa infraestrutura que eu preciso manter, que eu preciso criar, que eu preciso estar sempre desenvolvendo, aprimorando, para que elas sejam capazes de oferecer o cuidado necessário para cada grupo de condições específicas. E aí, o papel fundamental da atenção primária à saúde para ajudar o usuário a navegar por todo esse sistema de saúde. E isso não é só dentro do sistema público de saúde, Isso é muito importante para que a gente tenha o melhor uso possível dos recursos em saúde para todo mundo, dentro do plano de saúde, ou até mesmo para quem vai pagar particular. A ideia é a gente trazer racionalidade para que o uso dos recursos em saúde eles sejam de fato bem utilizados, para que eles sejam colocados a serviço da população. Então, se você tem um plano de saúde e o seu plano de saúde ele não tem essa estrutura orientada por essa atenção primária à saúde, é muito provável que esse plano de saúde ele esteja fazendo um uso inadequado dos recursos em saúde.
Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre redes de atenção à saúde. É um assunto um pouco mais denso, um pouco mais técnico, mas é fundamental para que você entenda como que funcionam os serviços, né, de saúde, o sistema de saúde, para que você consiga também fazer um uso mais adequado, né, para que ele se coloque a serviço da sua saúde. Então, você vai ver outros vídeos sobre isso aqui no canal, a gente vai tentar trazer isso da forma mais acessível possível. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho para poder ser notificado toda vez que a gente tiver vídeos novos aqui no canal. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, se você quer perguntar alguma coisa, ou então o que mais você quer ver a gente abordando aqui no canal. E compartilha também com outras pessoas para que a gente consiga disseminar esse conhecimento sobre como funcionam os serviços de saúde, para que a gente também consiga fazer um uso melhor dos recursos em saúde, né? Esse daqui é o E aí Saúde, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.